Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Michelle Knaip e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, indicar os melhores pincéis de contorno pra gente poder aplicar no rosto, ter mais facilidade pra fazer um contorninho e dar aquela afinadinha no rosto e no nariz, aquela plástica com maquiagem. Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa muito like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não deixe de me seguir no Instagram pra ficar mais pertinho de mim. Bora pro vídeo. Então, para começar, eu vou mostrar primeiro os pincéis maiores do rosto, assim, que são para realmente fazer o contorno da testa, aqui da bochecha, do queixo, em áreas maiores do rosto. Então, eu vou começar por um pincel que é bem diferente, mas ele é perfeito para fazer contorno. Ele chama pincel para base e para contorno. É o 137 da Macrylan. Ele tem esse formato, ó, achatado, amassado, mas ele é bem cheio, tem bastante cerda e é mega macia. São muito fofas as cerdinhas desse pincel, o que facilita esse formato pra gente poder fazer esse contorno. Aqui, ó, nessa área, pra ficar bem fininho, bem preciso, e a gente já consegue aplicar e esfumar com esse pincel, porque ele é bem fofinho e tem esse formato achatado que não deixa a gente ultrapassar áreas do rosto para fazer o contorno, então fica bem preciso, a gente já consegue aplicar e esfumar. Por ele ter esse formato kabuki também, então eu gosto muito desse pincel para contorno. Ele é muito maravilhoso, ajuda muito, facilita para quem tá começando e aprendendo também a fazer contorno. Na testa ele também encaixa muito bem para fazer, você pode usar ele mais de pé, mais deitadinho. Então ele é perfeito, eu adoro esse pincel. E para base também, ele é muito bom. Então ele é o pincel 2 em 1 aí que dá para usar para duas funções, tá? Outro pincel que eu gosto é o mais tradicional. É um pincel chanfrado, que você usa normalmente para aplicar blush e contorno. Esse aqui é o 102 da Macrylan. Eu gosto bastante desse formatinho, ele é muito macio, ó. Ele é muito fofinho. O principal, quando a gente vai comprar pincel, vai buscar bons pincéis, não é o preço, não é a marca. É se ele é macio, se ele é bem fofinho. Se ele é macio, se ele é bem fofinho. Se as cerdas realmente, ó, olha isso, olha a maciez dessas cerdas. Se elas realmente são macias e fáceis de esfumar, de aplicar, esse formato também é perfeito, porque ele é angular, ele é meio na diagonal, então você consegue encaixar bem no local que você quer fazer também. E ele é um pincel também bem multiuso, você pode usar para blush, para contorno, até mesmo para pó, se você quiser. Então é um pincelzinho assim que tem muitas funções, é muito bom ter um pincel desse no kit. Outro pincel que eu gosto para aplicar, por exemplo, um produto cremoso, um contorno cremoso, ou em stick, ou se ele for líquido, ou se ele for em gel. Então você pode pegar um pincelzinho assim, que tem essas cerdas Duo Fiber. Eu gosto muito desse aqui. Esse é o DF04. Esse é um ótimo pincel Duo Fiber. Ele tem um tamanho bom, ó. Ele não é muito grande, tá vendo? Perto do rosto. Ele é pequeno. Ele é bom pra aplicar blush. Ele é bom pra aplicar contorno. Até mesmo iluminador. Eu gosto muito e serve muito bem pra aplicar produtos cremosos, tá? Produtos em pó não é tão legal aplicar com o pincel Duo Fiber, e ele é pequeno, então ele encaixa bem, ele consegue esfumar. Por exemplo, você aplicou um produto cremoso aqui, ficou marcado, e você vem com esse pincel e esfuma, e espalha, e consegue deixar ele bem bonito e bem acabado, dá um acabamento bonito pra maquiagem, então eu gosto bastante deste pincel. Outro que eu gosto, que é um pincelzinho, na verdade, de corretivo, mas também gosto de usar para essa função, que nem esse aqui, que é um pincel de base, só que são pincéis menores, que dá para ser usado também para aplicar e esfumar tanto produto cremoso quanto produto em pó, não tem problema. Quando você usa pincel kabuki, que é bem macio, que ele é mais firminho, mas tem as cerdas bem macias, eles funcionam também para espalhar e aplicar um produto cremoso e também para usar como produtos em pó, tá? Então eu gosto bastante, ó, que você consegue também esfumar e aplicar esse produto muito fácil. Então é um pincel que você aplica corretivo, aplica base, aplica blush, aplica contorno. É um pincel mega multiuso, esse aqui da Real Techniques, não tem numeração, porque é da linha antiga. A linha antiga não tem numeração, mas acho que eles já mudaram isso, e os novos pincéis da Real Techniques já vêm com numeração, então facilita para buscar. Mas se vocês quiserem, ó, tira um print. Quando vocês forem pesquisar, vocês já sabem
o formatinho dele, ó, e o tamanho também, pra não errar, porque tem esse pincel também que é bem grandão, do mesma cor, que é pra pó. E agora eu vou mostrar pra vocês alguns pincéis que são menores, que são legais pra gente fazer contorno, por exemplo, no nariz, que facilita muito pra gente poder ter mais precisão. É um pincel menor, que vai encaixar perfeitamente nessa área, pra não ter erro. Porque às vezes se você usa um pincel muito grande, às vezes você quer pegar esse pincel pra fazer contorno no nariz, você com certeza ou vai aumentar o seu nariz ainda mais, ou então você não vai criar o efeito de diminuir e vai ficar feio, vai ficar só uma mancha marrom aqui sem sentido no meio da sua cara. Então, use pincéis corretos para as funções corretas, que você vai conseguir ter um resultado bem melhor usando o material correto. Então, um pincel que eu amo para fazer contorno no nariz, que para mim é o meu preferido, é o 124 da Macrylan. Na verdade, ele é um pincel para olhos, para sombra, mas que ele é perfeito para essa função, ó. Ele tem esse formato amassado, achatado, que é perfeito para poder fazer o contorno no nariz. Dá para ter bastante precisão para fazer essa linha aqui, ó, retinha. Então eu gosto muito, muito, muito desse pincel. Lembrando que eu vou deixar a lista da numeração de todos os pincéis aqui na descrição, tá? Para vocês procurarem caso vocês queiram. Outro pincel que é interessante é um pincel lápis. Pode ser qualquer pincel lápis. Esse aqui é o E14 da Macrylan, que é uma linha diferente, que tem o cabinho diferente, é só uma linha especial mesmo. É um pincel lápis comum, que também facilita para você ter precisão e fazer uma linha reta bem acima do nariz e não errar e ficar bem fininho, bem perfeitinho. Outro pincelzinho, na verdade, esse pincel é um pincel que veio com uma paleta de sombra, mas eu quero mostrar pra vocês também o formato desses pincéis. Esse outro é de um kit aleatório de sereia, aquele Maravilhoso. Eu comprei na China, não sei se ainda tem, mas é só pesquisar, com certeza vocês acham. Eu comprei, ele tem muito tempo, então não sei se vai ter exatamente igual. Que é esse formato também, ó, aqui de lado. Ele é bem achatadinho, bem amassadinho, ó, tá vendo? E ele tem esse formato que você consegue, ó, encaixar perfeitamente e fazer uma linha mais precisa. Então, pincéis achatadinhos são perfeitos para fazer contorno no nariz. E outro que eu gosto, esse da Mary Kay, ele não tem numeração, chama Eye Smoother. Eu vou deixar o nome dele, não sei se ainda existe, né? Mas só para vocês verem o tamanho, o formato do pincel, que é mais achatadinho, que também você consegue ter precisão. Nossa, menina, o pincel tava com sombra. Ah, louca. E aí você consegue ter precisão pra fazer esse contorno. É a mesma coisa desse pincel aqui da Macrylan, só que ele é um pouco menor, um pouco mais fininho. Esse é mais gordinho. E uma opção também pra poder esfumar um contorno, se por exemplo você aplicar um contorno cremoso no rosto, você pode esfumar com uma esponjinha. Então, por exemplo, você aplicou um produto cremoso aqui pra poder fazer o contorno e dar aquela afinadinha no rosto. Então, você pode vir com uma esponjinha pequena pra fazer esse contorninho e dar uma esfumada com a bundinha dela, principalmente, que fica melhor pra você fazer esse acabamento. Ou com a própria esponjinha de base, você vem com ela e consegue dar uma esfumadinha com essa parte mais fofinha, ou até mesmo com o topo, essa parte cortada, o corte dela, você consegue vir e esfumar e espalhar bem esse contorno cremoso, tá, gente? Então é isso, esse foi o vídeo, indicações de pincéis de contorno. Eu gosto muito de fazer esses vídeos, que eu sei que ajudam muito vocês, quando vocês querem buscar um pincel específico. E nesse vídeo eu indiquei os que eu mais gosto, os que eu mais uso, que eu tenho mais facilidade para aplicar e para esfumar o contorno no rosto que a gente ama. Então, achei bem legal. Algumas de vocês comentaram aqui em outros vídeos para fazer esse vídeo de pincéis de contorno. Então, está aqui o vídeo. Então, deixa muito like nesse vídeo. Manda para uma amiga, para alguém que precisa saber quais são os melhores pincéisinhos de contorno. E se você ainda não assistiu, assista a minha playlist de pincéis. Lá tem todos os tipos de pincéis. Tem separadinho pincel de iluminador, de blush, de pó, de base. E tem também vídeos de como montar um kit completo de pincéis. Tem como montar um kit de pincéis para os olhos também, indicando os melhores pincéis para os olhos, que é bem legal também, se você ainda não assistiu. Vou deixar aqui e a playlist tá aí para vocês assistirem, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.